Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Irmãos, vamos continuar com a nossa terceira e última parte do nosso estudo, a verdadeira história do Coliseu Romano, ok? A segunda perseguição aos seguidores, ela foi desencadeada pelo irmão de Tito, o imperador Domiciano, e nela foi quando João Rachalia foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu as revelações do Eterno através de uma visão. Após sua morte, João foi posto em liberdade e morreu depois com aproximadamente 100 anos de idade. Roma tinha uma prática religiosa de adoração diferente e queria impor essa prática aos judeus servos de Yeshua, e que todos deveriam seguir a religião romana. Os judeus não viam essa prática romana adequada aos ensinamentos da Torá, ok? E uma das práticas era o culto ao imperador. Roma considerava uma conspiração todos aqueles que se recusavam a adorar César. Daí se entendeu, né, se estendeu a perseguição e morte para todos aqueles que não se sujeitavam à adoração ao imperador. Na verdade, os judeus do primeiro século tinham uma convicção muito grande, e somente através da palavra do Eterno, né, era sua única norma de fé e prática. O fato é que eles não podiam se abdicar disso, o que era considerado como uma apostasia. Era uma apostasia. Shaul Hachalia já tinha falado sobre isso. Por isso queriam ser leais ao Eterno e aos mandamentos e aos ensinos apostólicos, mesmo que tivesse que pagar com sua própria vida, por essa convicção e lealdade. O Coliseu Romano foi palco de um genocídio judeu e de muitos mártires da fé, de suas lealdades, não somente a confiança, mas principalmente a Yeshua, e que deveria nos motivar a seguir em frente, visto que hoje os tempos são outros. A liberdade de exercer a nossa fé e nos aproximarmos mais dele e nos distanciarmos do pecado. Muitas coisas no passado que eram consideradas pecado, hoje não são mais, por serem culturalmente aceitas. Hoje, quando encontramos desencontros entre fidelidade à palavra de Deus e à nossa cultura, deveríamos seguir o exemplo de Pedro, né, Kefas, que disse ao ser confrontado: antes importa obedecer ao Eterno do que obedecer aos homens. Isso está no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29. Sempre encontraremos pessoas que dirão que foi difícil viver no passado, fiel às escrituras sagradas. Porém, ainda hoje encontro pessoas que dizem que hoje está mais difícil ainda viver por elas. Vivemos hoje com grande liberdade religiosa, como nunca houve. Temos livre acesso a prestar culto, servir o Eterno juntos com os irmãos, e ainda assim temos muitos ainda vivendo uma vida espiritual superficial que pouco dá importância de como esses escritos chegaram até nós. Que nós possamos refletir e tomarmos uma decisão de sermos fiéis aos princípios morais e éticos ensinados na palavra do Eterno. E que o exemplo que nos foi deixado por todos os mártires da história possa nos motivar a ter uma vida, nesse momento, santa, e aguardarmos receber a recompensa de uma vida eterna na Nova Jerusalém, em Sião. Shalom, irmãos. Chegamos ao fim aí do nosso estudo. Peço ao Eterno que esse estudo aí, ele seja uma bênção para a tua vida espiritual e que o Eterno desperte cada vez mais em cada um de nós um desejo de conhecer cada vez mais a palavra do Eterno,
se aproximar do Eterno e principalmente viver a palavra. Shalom, shalom, Shavuot Tov, que o Eterno abençoe a todos.